Olá a todos. Nós hoje trouxemos do livro Desafios da Vida Familiar, que é um livro de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, que ele fala sobre o relacionamento conjugal. Então, pergunta 32. Existe união esponcialícia perfeita? Ou seja, existe na Terra um casamento perfeito? Ele responde: considerando-se que a Terra não é um mundo destinado a espíritos perfeitos, não será difícil entender que, em termos absolutos, a união esponcialícia perfeita não existe por aqui. Contudo, se pensarmos em termos relativos, se admitirmos que as obras são perfeitas do planeta quando elas cumprem a sua finalidade, aí então poderemos falar em casamento perfeito. Um casamento perfeito no mundo não será aquele em que os cônjuges jamais se indisponham, nunca se aborreçam ou se amargurem de algum modo. Não. Há necessidades muitas vezes de se colocar em seus devidos lugares o que esteja desencontrado. Há incômodos relacionais que precisam ser resolvidos e o casal tratará de os resolver. O importante é que não se alimentem aborrecimentos, que não se mantenham diferenças, preconceitos, desrespeitos, etc., incompatíveis com os objetivos de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, pelo amor de fato, pela convivência saudável e amadurecida, no empenho de superar dificuldades na continuada caminhada para Deus. Quando o casal ou um dos dois se imbui dessa realidade e passa a viver esse anelo, esse desejo, o casamento alcança seus propósitos e é perfeito então. Desculpem. Então vejam que ele diz que um casamento perfeito não existe aqui na Terra, até porque nós não somos perfeitos, né? Não podemos exigir de ninguém uma perfeição que nós não temos. Mas quando o casal luta, quando o casal busca ali o respeito, né, o bem-querer, quando esse casal cresce juntos, então é uma felicidade, uma perfeição relativa que o casamento cumpre ali a sua finalidade. Então ele fala que é muito importante que não se alimentem ali aborrecimentos, diferenças, preconceitos, desrespeitos, porque quando estamos ali na fase do namoro, do noivado, né, muitas vezes até para conquistar o outro, nós não nos mostramos exatamente como somos. Isso é um processo até natural ali de conquista, de sedução. Mas quando chega ali o casamento, quantas vezes vamos deixando de lado ali as pequenas gentilezas, a preocupação com o outro, né? Passamos ali a ter uma vida, se estamos casados, sonhamos ali de novo com uma vida de solteiro. Curiosamente, aqueles que estão solteiros sonham ter uma vida de casado. Ou seja, o mundo perfeito, ele não existe, né? Em qualquer uma das situações, vamos ter ganhos ali, vamos ter aprendizados, mas vamos ter que ceder também. Então, muitas vezes há ali desavenças, como ele diz, o casal terá ali de conversar, de se ajustar, e esse é um dos desafios, né, dessa conversa, dessa troca, do diálogo, né, de ouvir o outro, porque temos ainda muita dificuldade em conversarmos, em ouvirmos, em pararmos para detectar e para sentir qual a necessidade daquele que convive conosco. Quais os sonhos que essa pessoa acalenta, quais as expectativas. E se não tomamos cuidado, nós vamos deixando que a rotina, que as preocupações do dia a dia, que o trabalho vá ali sufocando o afeto, a afinidade que existia, né? Então nós temos que tomar cuidado para não deixarmos de cultivar ali as pequenas gentilezas, esse olhar atento àquele que Deus ali colocou ao nosso lado, né? A Joana de Ângeles, ela fala de uma maneira bastante interessante no livro SOS Família, de situações ali, de sinais de alarme, né, que vão provocando um afastamento do casal, às vezes um afastamento silencioso.
Por exemplo, silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos, quando o casal está junto. No início se fala, se troca informações, compartilha como foi o dia, mas de repente começam aqueles grandes silêncios em que não se tem assunto. Um tédio inexplicável diante da presença do companheiro ou da companheira. Ira disfarçada quando o consorte ou a consorte, quando o companheiro emite uma opinião. Então, de repente, tudo que o outro fala nos irrita, nos incomoda, talvez até a própria voz em si já nos traz ali o desagrado. Então ele vai citando pontos ali de muita atenção, de muito cuidado, porque são pontos importantes que podem ali ir minando ali essa afinidade, esse relacionamento. Saturação dos temas habituais, deixamos ali de falar sobre os temas do dia a dia, fugindo para intermináveis leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Então cada um se isola, às vezes a mulher ali fica na novela, o homem numa série ou no computador, e de repente cada um ali começa a criar o seu próprio mundo, as suas próprias atividades, sem que não tenha nenhum momento ali de alguma atividade em comum, que é tão importante para o casal. Irritabilidade contumaz, frequente, sempre que se avizinha do lar. A pessoa começa a voltar para casa e só de se aproximar já começa a ficar irritada. Por isso é que é muito interessante, assim como nós devemos nos preparar para sairmos de casa, fazermos a nossa prece de manhã, a nossa oração, pedindo a Deus ali que seja um dia produtivo, que nos ampare, nós também deveremos nos preparar para voltar para casa. Igualmente ali fazendo uma prece, ainda que mentalmente, para que quando nós voltarmos para casa, nós possamos trazer conosco boas vibrações, bons pensamentos, para não deixar que essa irritação ela ganhe força dentro de nós. E às vezes por coisas pequenas que vão se acumulando, que vão sendo coisas que são mal resolvidas, mas que se nunca são faladas, elas ganham ali uma proporção gigantesca, até o dia em que um ou outro explode. Então, por isso é tão importante ali essas conversas, não só elogiando, estimulando ali aquele que convive conosco, salientando ali as qualidades, mas também nas dificuldades, nós com equilíbrio, claro, compartilharmos aquilo que nos incomoda, aquilo que nos chateia, porque a gente fala, poxa, mas a pessoa convive comigo há tanto tempo, mas ninguém tem ali uma bola de cristal para saber exatamente tudo aquilo que se passa dentro da nossa cabeça. Então existe um ponto de equilíbrio, não ali falarmos tudo que nos vem à mente, não deixar ali que a emoção, que a raiva nos domine, mas também o outro extremo, daquele que nunca fala, daquele que nunca se posiciona, que sempre se acha devedor, por isso ele não se julga no direito de emitir uma opinião. Isso também não é saudável, porque chega um ponto que isso pode ali ser como uma panela de pressão que explode em algum momento. Então o equilíbrio é sempre saudável. E aí o aprendizado do falar, o aprendizado do ouvir ali com calma, com atenção. Temos muita dificuldade em ouvir, sobretudo quando se trata ali de alguma coisa que nos desagrada, de uma crítica ainda que construtiva. Mas esse é um exercício não só de uma vida, de várias existências. Nós temos que cultivar ali dia a dia. Ele fala também do desinteresse pelos problemas do outro, quando nos preocupamos somente com a nossa rotina, com a nossa vida. Falta de intercâmbios de opiniões e atritos contínuos que ateiam fagulhas de irascibilidade, de raiva, capazes de provocar incêndios em forma de agressão desta ou daquela maneira. E é muito interessante o que ela fala aqui. Antes que as dificuldades abram distâncias e os espinhos da incompreensão produzam feridas,
justo que se assumam atitudes de lealdade, fazendo um exame das ocorrências e tomando-se providências para sanar os males em pauta. Assim, a honestidade lavrada na sensatez que manda abrir-se o coração para o outro, consegue corrigir as deficiências e reorganizar o panorama afetivo. Vejam o que ela diz. É natural que ocorram desacertos. Então é natural que tenhamos ali uma outra dificuldade, até períodos mais difíceis, mas ela diz, ao invés, porém, de separação, reajustamento. A questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Então, quantos casais em momentos de dificuldade já pensam, eu preciso procurar alguém, não existe mais afeto, né? E ela diz, a questão não é de uma nova busca, mas de redescobrir o que possui. Ou seja, cada um ali procurar rever, ceder um pouco, lembrar ali de todo o afeto, de tantas lutas juntos, que pode ser que seja uma fase, seja uma situação difícil, mas nós não devemos deixar ali que essas situações sufoquem, apaguem toda aquela história que foi construída juntos ali. Né? Então a gente sabe que há casos gravíssimos que ali chega até o ponto da agressão física, até constante, né? Mas há casos ali que se nós cedêssemos um pouco, abríssemos mão um pouco do nosso orgulho, conseguíssemos falar e conseguíssemos ouvir o outro, quantas crises seriam superadas e esse relacionamento ele permaneceria ali, talvez até mais forte do que antes, quando esse casal se une e decidem ali abrir mão de alguma coisa em prol ali desse afeto, dessa afinidade que existe, mas ela pode estar sendo sufocada, como ela diz ali, pela rotina, pela falta de tempo para o outro, pela falta de diálogo e tantos outros aspectos. Né? Antes da decisão precipitada, ceder cada um no que lhe concerne a benefício dos dois. Se o companheiro se desloca da família, que a esposa refaça o lar tentando nova fórmula de reconquista e tranquilidade. E se a companheira se afasta, pela irritação ou pelo ciúme, tolere o esposo, conferindo-lhe confiança e renovação de ideias. O cansaço, o cotidiano, a apatia são elementos constritivos da felicidade. Então vejam que o cansaço, a rotina, o cotidiano, ou a apatia, a falta de iniciativa, né, acabam sendo elementos que vão ali, como foi dito antes, minando, né, esse relacionamento. Então, é muito importante que o casal tenha ali os seus projetos individuais, tenham seus objetivos, mas é importante que eles tenham projetos em comum, sonhos em comum, objetivos em comum, e que lutem juntos ali, né? Então, evitando ali a rotina. Quantos casais nunca mais saíram sozinhos? Né? Aqueles que gostavam de dançar nunca mais saíram para essa atividade que antes dava tanto prazer. Então, como ela diz, redescobrir o que já possui. Né? Ou seja, resgatar ali esses momentos a sós, esses momentos juntos. Claro que não vai ser como no tempo de namoro, mas tem muita coisa boa que podemos ali resgatar e fortalecer ali esse casamento, essa união e o equilíbrio ali de toda a família. Enfim, são alguns pontos aí para que nós possamos refletir. Né? E sempre buscando, o Divaldo fala também do autoconhecimento, sabemos quem somos para que a gente não projete no outro toda a nossa felicidade. Eu sou infeliz porque minha esposa não corresponde àquilo que eu esperava dela, ou a esposa que fala a mesma coisa. Mas nós temos que amar os outros, mas nós temos que também ali saber quem somos, ter ali o amor próprio, o respeito próprio,
né, para que a gente ali não transfira para o outro toda a expectativa da nossa felicidade. É claro que é muito importante ali, num casamento, quantos momentos de alegria podemos ter, mas nós temos que nos conhecer, né? Até para que nós saibamos quais são as nossas reações, até nos momentos mais difíceis, né? Porque podemos ali, ao invés de agirmos, nós simplesmente reagirmos. Quando ali visitados pela contrariedade, pela irritação, né? Se nós não temos o conhecimento de como nós somos, das nossas emoções, nós podemos tomar ali decisões precipitadas, até violentas, que podemos nos arrepender pelo resto da vida. Por isso o Divaldo fala que no relacionamento, esse autoconhecimento ele é extremamente importante. Procurarmos nos conhecer e também conhecer e compreender quem é a outra pessoa, qual a educação que ela teve, quais são as crenças que ela traz, porque compreendendo isso nós vamos entender, compreender e perdoar até algumas atitudes que o outro possa tomar quando nós entendemos, compreendemos o que motiva, que muitas vezes é muito mais pela falta de maturidade, de experiência, do que propriamente por uma atitude maldosa, né? Mas quando estamos feridos, nós temos essa tendência a encarar ali como a maldade do outro. Enfim, fica aí esse convite para o cultivo ali, percebendo as qualidades que o outro traz e estimulando, assim como temos esse desejo de sermos também valorizados, né, de que o outro também nos estimule, nos incentive nas lutas ali do dia a dia. Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Saudações a todos! Vamos refletir sobre um dos temas trazidos no livro Alerta, por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, em que ela aborda o tema inconformismo e revolta, né? Temos aprendido ali na doutrina, Kardec fala muito da inconformação, né? Aliás, ele coloca a inconformação como uma das causas do suicídio, né? Ele diz ali que se estudarmos ali a origem de um suicídio, sempre perceberemos a inconformação, né? E a Joana de Ângeles vai tratar do inconformismo, da revolta, e ela começa nos trazendo: não me conformo, explodem revoltados aqueles que da vida somente esperam vantagens e recompensas quando surpreendidos por acontecimentos que lhes parecem desastrosos e trágicos. Deus é injusto, proferem estentóricos os que se supõem credores apenas de receber dádivas, embora desacisados da vida somente retiram lucros e comodidades. Não mereço isso, bradam desatinados quantos são colhidos pelo que denominam infortúnios e desgraças que os desarvoram. Não creio em mais nada. Estridulam as pessoas tomadas por insucessos desta ou daquela natureza, que afinal, se fossem examinadas com seriedade e reflexão, constituiriam ocasião iluminativa, roteiro de felicidade. Então, são 4 colocações que ela nos traz. Não me conformo, Deus é injusto, não mereço isto, não creio em mais nada. Então, são colocações totalmente equivocadas, radicais, desprovidas da razão, né, da lógica, mas que, na verdade, podemos realmente nos surpreender com esses tipos de colocação, com esses tipos de
sentimento, inconformados com situações, achando que Deus é injusto, que não merecemos determinada situação, e a partir de então, dizemos não crer em mais nada, né? O homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão, sem dar-se conta conscientemente da fragilidade da organização carnal de que se encontra temporariamente revestido. Então, aqui também ela está falando da ilusão que nós temos estudado aí, né? Em áudios anteriores, que devemos, nessa busca do conhecimento de nós mesmos, nos desvincularmos das ilusões, porque criamos muitas ilusões, né? Que fogem à realidade, que fogem ao que realmente é, né? Ou ao que realmente somos. E criamos, né? Ilusões até para enfeitar os fatos que nos alcançam, né? Para enganarmos a nós mesmos dentro de uma situação em que gostaríamos que fosse da forma como sentimos. E ela aqui afirma: o homem teima em permanecer anestesiado pela ilusão, sem perceber a fragilidade do corpo. E por que ela frisa a fragilidade do corpo? Mostrando para nós a transitoriedade da vida. Na verdade, a brevidade da vida, porque por mais anos que se viva, é um tempo breve, se pararmos para pensar, né? Até quem tem mais aí idade, se olharmos assim, temos a impressão que não demorou tanto. Então, é um período breve, na verdade, o tempo de experiência carnal. Cada um, por isso mesmo, a si se concede privilégios e se faculta méritos que não possui. Examinassem melhor a vida, verificariam que as ocorrências do trivial que atingem os outros, a eles também alcançarão, procurando preparar-se para enfrentar com dignidade quaisquer injunções ou dissabores que são igualmente transitórios, né? Então, se a vida é breve, também as situações são transitórias. E se as situações alcançam aos demais, podem também nos alcançar. É preciso tirar essa ilusão de que vivemos num regime de exceção, que temos méritos que os outros não têm, que temos privilégios que os outros não têm. Então, é encarar a verdade, entendendo que ninguém vive em regime de exceção, né? E que Deus é justo. E enfrentaremos as situações criadas por nós, ou já até determinadas em função, sim, do uso que fizemos ou temos feito do nosso livre-arbítrio, num passado presente ou até mais distante, né? E em seguida ela coloca: prefiro não saber, informam as pessoas passadistas quando convidadas ao exame da vida menos densa. Então, quando alguém é chamado ali a pensar na espiritualidade, alguma questão que é trazida, prefiro não saber. Não consigo acreditar, escusam-se as criaturas invitadas ao esclarecimento imortalista, como se estivessem indenes ao fenômeno da cessação da vida biológica. Irei aproveitar o meu tempo gozando, justificam-se os imediatistas, ante qualquer referência à meditação, à caridade, ao sacrifício. Então aqui ela está sendo muito clara no sentido dos processos de fuga, né? Daqueles que são convidados a examinar a vida menos densa. O que seria isso? A vida espiritual, numa conversação, numa oportunidade que surge até de acontecimentos. Muitas vezes a pessoa é convidada a examinar essa situação, mas ela prefere dizer: prefiro não saber. Ou seja, ela se fecha para aquele esclarecimento que poderia ter chegado a ela e alcançado de alguma forma de modo positivo.
pode também dizer, prefiro não acreditar, né? Prefiro não acreditar, como se estivesse ali livre de abandonar o corpo. Então, por que saber de algo que está tão distante? Por que pensar em algo que, por não querermos que chegue, achamos que não vai chegar? Que é o momento em que abandonaremos o nosso fardo carnal, né? Irei aproveitar o meu tempo gozando, né? São aqueles imediatistas que se preocupam apenas com o prazer instantâneo, né? E pensam assim, todas as vezes são convidados a meditar sobre algo, a exercitar-se na caridade ou a ter ali um período, um momento de sacrifício por alguém, né? Mas preferem fugir a tudo isso. É natural que, visitados por acontecimentos não habituais, no canhenho das suas conveniências, derrapem no inconformismo, no desespero, na alucinação. A ação inexorável do tempo, entretanto, aguarda todos e modela-os, submetendo-os. Mesmo quando se pretende fugir da situação a que se vai arrojado, cai-se na realidade da vida que predomina em toda parte, né? Então, mesmo quando se pretende fugir, né, a vida vai nos mostrando, vai trazendo situações, né? Cai-se na realidade da vida. Por quê? O tempo é inexorável, né? E vai nos modelar, né, nos submetendo ali a muitas coisas. Recebe o insucesso como fenômeno normal nos tentames do seu processo evolutivo. Não te consideres inatingível. Acostuma-te à fragilidade do corpo e às necessidades de crescimento como espírito que és. Então, temos que encarar a fragilidade do nosso corpo, porque é frágil, não nos iludamos, né? E as necessidades de crescimento da nossa alma, da nossa essência. Nenhuma dor te alcança sem critério superior de justiça. O que ela quer dizer? Que nada que nos alcance é por acaso, né? Que há um controle, né? Deus está no leme, Jesus está no comando. Sofrimento algum no teu campo emocional que se não acabe deixando o resultado do seu trânsito. Então não há situação, não há sofrimento algum que atinge o nosso eu, né, a nossa alma, que não passe. Utiliza-te das ocorrências que trazem dor para crescer e não te apresentes inconformado, porque justamente a revolta e a inconformação vem de situações que não aceitamos, né? Vem de situações que nos revoltam justamente por não aceitarmos. Então, essa inconformação, que é uma característica da nossa rebeldia, somos muitas vezes filhos rebeldes em relação aos nossos pais terrenos, né? Filhos difíceis de serem ali educados, conduzidos, até domados, tal a rebeldia, né? Ali de serem orientados, quantas vezes somos tão difíceis. E então, se somos assim, né, com nossos pais, com as próprias pessoas que estão no nosso convívio, sempre armados, sempre prontos a rebater, nunca tendo ali uma docilidade, né? Sempre ali numa posição de revolta, essa revolta se estende também a Deus. Quantas vezes é uma revolta contra Deus? Aliás, não aceitarmos certos pontos da nossa encarnação podem nos levar a uma revolta contra Deus. Por quê? Porque nos sentimos injustiçados. Como vivemos num regime em que queremos nos sentir e achamos que vivemos em regime de exceção, né? Que só os outros podem passar por determinadas coisas e nós não, né? Evidentemente que isso
pode levar a uma grande inconformação. Então, utiliza-te das ocorrências que trazem dor para crescer e não te apresentes inconformado. Jesus, que veio à Terra exclusivamente para viver e ensinar o amor sem qualquer culpa, nasceu em modesta gruta, passou pelo carreiro de inumeráveis injunções e partiu numa cruz, sob apupos e malquerenças, volvendo, no entanto, sol divino que é, em insuperável madrugada que dura até hoje, para que ninguém reclame, nem se revolte, nem se inconforme ante as ocorrências dolorosas do mundo. Então, que lição que Jesus nos deixou, né? Alguém imaginaria o desfecho pelo qual ele passou? Alguém imaginaria que o chamado Príncipe da Paz, né? Jesus que veio nos trazer a paz, passaria por aquelas situações todas, sendo traído até pelo amigo íntimo, a quem tanto queria. Então, todas essas situações vividas por Jesus, partir numa cruz, alguém imaginaria isso, a não ser os textos que revelavam que assim seria, né? Os textos bíblicos assim já apontavam que seria dessa forma, mas em sã consciência, alguém esperaria um desfecho desse? Tanto que Pedro, quando Jesus começa a falar sobre isso, Pedro fala, não, isso não vai acontecer, né? E na verdade aconteceu sim, né? E Pedro negou por 3 vezes, como foi alertado que assim seria. Então, todas essas situações nos dão um grande exemplo que ninguém está em regime de exceção, né? Então, todos nós devemos nos preparar para a vida. E a vida nos traz momentos, ciclos de provas mais difíceis, de provações mais amenas e de calmaria. E assim, esses ciclos vão se compondo. E nos períodos mais calmos, digamos, é o período em que devemos nos munir de forças, nos prepararmos por um processo de amadurecimento, de crescimento, para sabermos lidar com as situações. Ninguém deve esperar e ninguém deve se sentir mergulhado num vale de lágrimas, né? Como falava uma antiga prece aí do catolicismo, mergulhar num vale de lágrimas. Não é assim que devemos nos sentir, mas também não devemos nos sentir mergulhando num paraíso em férias. Estamos aqui buscando o aproveitamento, um crescimento, e aquele que busca o aproveitamento, ele vai passar, sim, evidentemente, pelas provações que fazem parte do seu caminho. Mas se ele está em busca de um crescimento, de um amadurecimento, a própria reação dele, o próprio passar pela prova será totalmente diferente daquele que não se prepara, daquele que se mantém por vontade própria num clima de maturidade, se mantém por vontade própria numa fase de infância no crescimento espiritual. Então, tudo isso está em nossas mãos, né? Mas é importante que nos fixemos, é importante que não percamos o alvo, o sentido da vida, porque isso nos ajudará contra esses 2 sentimentos altamente nocivos, que é a inconformação e a revolta. Paralisantes, nos paralisam, nos afastam de pessoas que nos trariam até mais ali um convívio agradável na vida, porque ninguém gosta de estar perto de pessoas revoltadas
inconformadas, porque a própria vibração, as palavras, tudo é muito desagradável. E então é importante que entendamos profundamente a lição que nos chega hoje, né? E foquemos nesse entendimento. Que fiquem para nós, então, todas essas reflexões, que possamos amadurecer, né? Amadurecer nesse processo de análise, de busca de compreensão do que nos chega para análise. E que fiquemos em paz.